Os fluidos newtonianos são conhecidos por dissipar a força sobre eles por toda a superfície do fluido, ou seja, manter sua viscosidade constante. O exemplo que vamos ver a seguir exemplifica muito bem isso, já que a fruta penetra esse fluido newtoniano e a força exercida sobre ele não exerce influência sobre a viscosidade. Os fluidos não newtonianos não obedecem a essa lei e serão exemplificados adiante. Os fluidos não newtonianos podem ser classificados em dois tipos: os que sofrem a influência de uma tensão saliente inicial e os que não sofrem. Dos que sofrem a influência dessa tensão saliente, podemos citar o dilatante e o pseudoplástico. Já os que não sofrem a influência de uma tensão saliente inicial são o plástico de Bingham e o fluido Herschel-Boucleve. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o fluido dilatante, e essa é a fórmula do fluido. A tensão saliente ela é igual à constante de consistência vezes a taxa de deformação, elevada a um número que deve ser maior do que 1. Se o número não for maior do que 1, não é considerado um fluido dilatante. Aqui no gráfico, por exemplo, esse é o newtoniano como conhecemos antes. Com que a medida da tensão saliente vai aumentando, a taxa de deformação também aumenta, mas linearmente. Já o dilatante, ele não tem essa linearidade, ou seja, forma essa barriga aqui, com que a tensão saliente ela não é dependente do tempo. Por exemplo, na prática, temos uma experiência com maisena e água, no qual, se misturarmos os dois compostos, formaremos esse fluido que, quando a tensão saliente é baixa, ele se comporta como um líquido. E quando a tensão saliente for alta, essa pressão, ele se comporta como um sólido. É um fluido não newtoniano que, até atingir um valor crítico de tensão de sazonamento, ele se comporta como um sólido. E a partir desse valor, ele se comporta como um fluido newtoniano. Essa equação exemplifica muito bem isso, já que a tensão saliente que ele sofre é igual à tensão saliente inicial mais viscosidade dinâmica do fluido vezes a taxa de deformação. Só que, se a tensão saliente que ele sofre inicialmente for maior do que a taxa final, a taxa de deformação desse fluido vai ser zero. Aqui é o exemplo. É uma pasta de dente, que é um plástico de Bingham, e olha, sem uma tensão inicial, ela se comporta como um sólido. Só que a partir do momento que eu fizer uma tensão aqui, ela vai se comportar como um fluido de Newton e vai cair.